Olá, terceiro ano, tudo bem? E aí, como é que passaram essa quinzena? Fizeram todas as atividades? Já devolveram na escola? Olha, que bom! Eu fico feliz com a resposta, tá? Então hoje vamos começar uma nova sequência, um novo bloco de atividades. A sequência que a gente vai trabalhar agora é a sequência 27. Então, você que está acompanhando aí dentro dos 15 dias, hoje faremos a correção da sequência 27. Lembre que eu estou dizendo correção, tá certo? Então, para isso, você já tem que ter tentado fazer as suas atividades sozinho. É muito importante que você tente fazer as atividades e depois corrija, para que, se tiver alguma dúvida, você possa, com esse vídeo, tirar qualquer dúvida que você tenha tido durante a execução dessas atividades de ciências. Tá certo? Então, vamos lá. Sequência 27, vamos começar com as atividades 10 e 11. O nosso conteúdo é ciências. Vamos lá, terceiro ano. Vocês devem estar vendo aqui, ó, a lua, né? Gente, a lua é linda, né? E aqui ele traz para você as 4 fases da lua. Então, já tem uma característica de que, sobre o que vamos trabalhar nessa sequência. Em ciências, a gente vai falar sobre as fases da lua. Quais são as fases da lua, crianças? Cheia, minguante, nova e crescente. São as 4 fases da lua. O planeta Terra, o planeta em que nós vivemos, ele possui apenas um satélite natural. Vocês sabiam? Que é a Lua. Apesar de ser o segundo corpo mais brilhante do céu, por que, tio, o segundo? Porque a gente tem o Sol, né? O Sol é o corpo mais brilhante do céu. Depois a gente tem quem? A Lua. Mas ela tem uma característica que difere do Sol. Por quê? Porque o Sol é um astro que tem a sua própria luminosidade, né? A Lua não. A Lua ela não possui brilho próprio. Sendo assim, ela é iluminada pelo Sol, certo? Então, o Sol, ele é um grande astro, ele é o primeiro grande astro e ele tem sua luz própria. Já a Lua, ele é um astro, mas ele não tem luz própria, certo? Conforme a Lua vai se deslocando em torno da Terra durante o mês, ela apresenta 4 aspectos diferentes, que são, ó, vamos lá de novo. A cheia, a minguante, a nova e a crescente. Essas são as fases da Lua. De acordo com a sua luminosidade, a Lua pode ser classificada. Então, todas essas fases da Lua, ela é classificada pela sua luminosidade. O que significa? Que depende como o Sol está batendo na Lua, ela vai mudando as fases. Esse fenômeno ocorre em razão do ângulo em que observamos a face da Lua iluminada pelo Sol. Cada fase da Lua, crianças, tem duração de aproximadamente 7 dias. Por isso que eu falei a vocês no comecinho desse vídeo que a Lua, ela tem 4 fases. Vamos pensar, vamos juntar as ciências com a matemática. Ela tem 4 fases, cada fase dura 7 dias. Então, todo o processo da Lua dura em torno de um mês, tá bom? Gente, essas luminosidades da Lua também podem ser influenciadas por causa das marés, tá? Que é a do mar, né? Marés, né? E alguns atos existem, né, gente? A gente tem alguma superstição. Por exemplo, tem gente que só corta o cabelo na lua crescente. Os pescadores adoram pescar na lua cheia. Então, assim, cada pessoa, elas entendem, elas têm uma tradição de observar a lua para fazer certas funções no dia a dia, né? Mas vamos lá para as atividades. Vamos lá. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o que é as fases, vamos lá. Atividade 10 fala para você, leia o texto abaixo. Então, por favor, leia comigo. Ó. O que é a Lua? Para saber o que é a Lua, é necessário entender o que são satélites. Então, vamos saber o que é satélite. Existem 2 tipos de satélites, os naturais e os artificiais. Os satélites são objetos que, por conta da ação da gravidade, orbitam ao redor dos planetas. Tia, você entendeu? Eu entendi. Significa assim, tudo que está em volta do planeta, rodando em volta do planeta, eu chamo de satélite, tá? Então, tudo que está em volta do planeta, eu chamo de satélite, que fica rodando, tá certo? Existem os satélites naturais e os satélites artificiais.
naturais, são satélites que não são feitos pelo homem, né? Natural, vem da natureza. Já os artificiais são satélites feitos pelo homem, tá certo? Então vamos lá que esse texto também vai falar sobre isso, olha lá. A Lua é um satélite natural da Terra. Satélites artificiais são aqueles criados pelos homens, como sistemas meteorológicos, as estações internacionais, satélites de emissora do rádio e da TV. Os satélites naturais são aqueles corpos que orbitam nos planetas, mas que não foram criações humanas, como é o caso da Lua. Tá? A Lua é um satélite natural do planeta Terra, ou seja, um corpo natural que orbita a Terra por conta da ação da gravidade. A Lua tem uma dimensão de cerca de 1/3 do tamanho da Terra. A sua forma é esférica. A composição da Lua é rochosa, com várias crateras em sua extensão. A Lua possui uma escassa atmosfera, a qual por ser tão rarefeita com baixa densidade. Por vezes, nem é considerada pelos pesquisadores. Muitas descobertas foram feitas sobre a Lua recentemente. Dentro delas é de que existe água na Lua e que os cientistas julgavam ser impossível até poucos anos. Então, assim, o cientista ainda está estudando as características da Lua, como é que é lá, e uma das descobertas mais recentes que fez que lá na Lua sim tem água, tá? Esse texto ele é muito importante porque você vai precisar dele para responder as questões seguintes. Se você leu, entendeu, prestou atenção, vai ficar facinho. A primeira pergunta fala assim, ó, o que eu falei? Baseado na leitura do texto, responda as questões abaixo. O que são satélites? Os satélites são objetos por conta da ação da gravidade orbitam ao redor dos planetas. São objetos que ficam em volta do planeta. Quais são os dois satélites que existem e para que eles servem? Quais são os dois satélites? Existem os satélites artificiais, que são aqueles criados pelos homens, como os sistemas meteorológicos, as estações internacionais, satélite de emissora, de rádio e TV. Existem também os satélites naturais, que são aqueles corpos que orbitam os planetas, mas que não foram criações do homem, tá? Então lá não tem tecnologia. Natural não tem a tecnologia. Já os satélites que são artificiais são aqueles que foram feitos pelo homem através de tecnologias e mandados para o espaço. C. Que tipo de satélite é a Lua? Gente, que tipo de satélite é a Lua? Você acha que foi o homem que fez a Lua? A gente usou da tecnologia para fazer a Lua? Então, a Lua é um satélite natural que orbita a Terra por conta da ação da gravidade. Então, ela roda lá, ela fica lá, rodando lá no espaço por conta da gravidade. Então, a gente fala que a Lua é um satélite natural. Letra D, em relação ao planeta Terra, qual é a dimensão da Lua? Eles falam, gente, que a Lua ela tem 1/3 do tamanho da Terra. É como se tivesse pegado a Terra, dividir ela em 3 partes. A Lua é uma parte do planeta. Então, se eu dividir ela em 3, aí seria a metade não, 1/3, tá? É como eu pegasse uma bola e dividisse por 3 e dividisse entre 3 pessoas. Aquela partinha que ficou para você, no caso, seria o tamanho da Terra. Então, é como se eu tivesse pegado o planeta Terra e dividido em 3, tá certo? Então, ele é 1/3 do tamanho do planeta Terra. Próxima pergunta, eles falam para nós o seguinte, ó. Faça um X na palavra que complete a frase abaixo, ó. A Lua possui o formato de uma. Quando eu olho a Lua aqui, ó, nessa figura, ela parece uma pirâmide? De jeito nenhum. Parece uma caixa? Não, caixa é quadrada, né? Não, não parece. Uma esfera. O que é esfera? Parece com uma bola, né? Parece uma bola, a Lua? Parece, não parece? Então, ó, a C pode ser que tá bem, tá certo? E D, ela parece uma reta? Não, ela é uma linha? Não é uma linha, né? Então, a Lua possui o formato de uma esfera, professora. Muito bem, terceiro ano, tô gostando de ver. A Lua é um satélite natural da Terra. A gente não pode esquecer que a Lua é um satélite natural da Terra. 11, leia com atenção. Ó, texto 1. Os movimentos da Lua. Então, atenção, vamos ler com bastante atenção. Ó. Os movimentos da Lua. Assim como os demais astros, a Lua também realiza seus próprios movimentos no espaço. Ela surge na direção leste, percorrendo sua trajetória rumo ao oeste. Este movimento, no entanto, não é realmente nesse sentido.
Ela se chama movimento aparente, o mesmo que acontece com o Sol, porque a Terra também está girando, em sentido contrário. Dentre os movimentos da Terra, pode-se citar o de translação, feito ao redor da Terra, e o de rotação, quando ela gira em seu próprio eixo. Texto de número 2. Quantas e quais são as fases da Lua? A Lua apresenta 4 fases, as quais são formadas por ciclos contínuos que duram aproximadamente 28 dias. Esses ciclos são construídos a partir do movimento de translação que a Lua desenvolve ao redor da Terra. Por isso, vemos a Lua de várias formas. Quais são as fases? Lua cheia, o reflexo da luz é visível em toda a superfície da Lua. Lua nova, o céu ilumina a face que não está virada para a Terra, por isso não podemos ver a luz sendo refletida. Quarto crescente e quarto minguante, apenas a metade da Lua fica visível. E o seu exercício, crianças, ele traz para você aqui também um desenho que você pode ver aqui, ó, que é as fases da Lua. Então, aqui temos o Sol. Vocês lembram quando eu falei para vocês que o Sol, ele é um astro luminoso e a Lua não é luminoso? Então, o astro Sol, ele joga a luz e é por isso que a gente vê as fases da Lua. Por quê? Porque quando a Lua bate quando o Sol bate na Lua, os raios do Sol batem na Lua, a gente pode ver ela totalmente. Por exemplo, aqui, ó, a Lua cheia aqui, ó, Lua cheia, tia. A lua cheia ela é considerada por muitos como a fase mais bela. Por quê? A lua cheia se dá quando o Sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a Terra. Então, a Terra está aqui, o Sol os raios solares batem e a gente consegue ver totalmente a lua cheia. Depois, a gente tem aqui a lua minguante, olha. Na lua minguante, essa fase ela é marcada pela perda da luminosidade, no qual observamos apenas uma face iluminada, tá certo? Então, a gente só vê, ó, a metade aqui, ó, da lua, certo? Depois, a gente tem a lua nova, olha que a lua nova bem aqui em cima, ó. A lua nova, ela é marcada por pouca luminosidade, então os raios solares quase não pegam nela, pois sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol, entendeu? Ó, a parte que pega a face da Terra não está sendo iluminada pelo Sol, por isso que a gente quase não vê essa fase. E por fim, a gente tem aqui do lado, ó, a lua crescente, ela é considerada a fase de transição da lua nova para a lua cheia. A lua crescente é caracterizada por receber luminosidade apenas de uma face, entendeu? Que no caso é o lado oposto da minguante. Correto, crianças? Não é difícil. Vocês lembram quando a gente estudou algumas atividades atrás, que existe um movimento de rotação? Vocês lembram da Terra? É quando ela gira ao redor dela mesma. A mesma coisa acontece com a Lua. Quando a Lua gira ao redor dela mesmo, eu falo que ela está tendo um movimento de rotação. Mas quando a Lua dá a volta na Terra, ela está tendo um movimento de translação. Então, da mesma forma que eu uso a nomenclatura rotação e translação para a Terra, eu também uso esse mesmo nome para a Lua, um movimento de rotação e de translação. Questão 11. Observe as fases da Lua e encaixe na cruzadinha o nome de cada uma delas. Então, a gente colocou as 4 fases e você vai colocar o nome 1, nova, 2, minguante, 3, cheia e 4, crescente. Depois que você colocou esses nomes aqui, você vai vir aqui no seu caça-palavras, ó, no seu caça-palavras não, na sua cruzadinha. Então, vou começar 1, eu vou colocar nova. 2, gente, a 2 teria que ser minguante, mas se eu colocar minguante aqui, não vai dar certo. Então, eu vou colocar crescente, que vocês vão ver que vai dar certo. Então, na 2 eu coloco crescente, na 3 eu coloco cheia e na 4 eu coloco minguante. Aí vai dar certinho, que são as 4 fases da Lua. Então, é só você completar, colocar os nomes de cada fase da Lua e depois completar a sua cruzadinha, certo? 11.2. Responda. Como é feito o movimento de translação da Terra? Lembra que eu disse a vocês há poucos minutos atrás? É o mesmo movimento da Terra, lá. O movimento de translação da Lua é aquele que a Lua faz ao redor da Terra. Como é feito o movimento de rotação da Lua?
O movimento de rotação da Lua é aquele em que a Lua realiza girando ao redor do seu próprio eixo. Então, o movimento é o mesmo. Movimento de translação não é quando a gente dá a volta completa e o movimento de rotação quando ela gira em torno dela mesma. Então, a Lua faz esses dois movimentos que também têm o mesmo efeito, certo? Observe a Lua hoje à noite. Então, dá uma olhadinha na Lua hoje à noite e vê como que tá. Tá certo? E depois você vai desenhar. Por exemplo, eu estou fazendo essa correção agora, que é na semana aqui do dia 16 até o dia 31. Quem também estiver fazendo essa correção do dia 16 ao 31, vocês vão fazer o quê? A lua nova, porque a lua que vai estar no céu é a lua nova. E depois eu pergunto, qual é a fase da lua? Lua nova. Se você fizer do dia 16 até o dia 31, nós estaremos na lua nova. Se você fazer depois do dia 31, aí sim você já vai entrar numa outra lua que é a lua cheia, certo? Então, bora lá. Terceiro ano, chegamos ao fim de mais uma correção de ciências e a gente traz para vocês a frase: assim como a lua, a vida é resumida em fases, né? E a gente pode analisar e entender isso agora, né? Porque se fosse em outros tempos, estaríamos fazendo essa correção dentro de sala. Mas devido à circunstância, devido às fases que a gente tem que passar nas nossas vidas, durante a nossa vida, estamos fazendo essa correção aqui. Mas faz parte também, né? Eu espero que vocês estejam fazendo, estejam entregando. Estou muito feliz em fazer essa correção aqui com vocês. Ó, responsabilidade. Essa é só uma fase e logo, logo vai passar, tá bom? Mas, até a próxima quinzena. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus.